Então, mais uma vez, bem-vindos. Hoje, nós temos a nossa última aula expositiva, que eu vou trabalhar um pouco com vocês a dimensão administrativa, tá, da educação brasileira. Eu vou entregar para vocês darem uma olhada. Quem quiser se aprofundar no conteúdo da aula de hoje, eu deixei aqui. Deixa eu ligar o meu ventilador, só um instante, ele é um pouco barulhento, tá? Mas é como eu não sou um youtuber, né? Eu preciso usar os recursos que eu tenho em casa. Barulhento mesmo, eu avisei. Então, como eu dizia, a minha ideia é a seguinte: hoje eu tenho uma aula expositiva. O conteúdo dessa aula expositiva ele vai ficar disponível tanto na gravação quanto numa coisa que eu farei, que eu vou entregar para vocês o manuscrito, que virou livro depois, mas é gratuito, tá? E é manuscrito, então não tem direito autoral, eu posso compartilhar numa boa. E eu já vou indicar nesse manuscrito as partes que aprofundam o tema da aula para quem tiver um interesse maior e etc. Tá? Lembrando que a gente tem muitos textos lá já, mas eu sempre coloco mais fontes, pensando que amanhã depois vocês podem precisar para concursos públicos, para dar aulas e tudo mais. Tá? Na próxima aula, a gente tem a entrega, né, das atividades. E aí eu vou fazer uma aula em que eu estou quebrando o protocolo. Afinal de contas, se não existe normalidade, não pode haver novo normal. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou ampliar o prazo, vou colocar até aqui no chat para ficar gravado, para ninguém se confundir. Olha só, ampliação do prazo de entrega das resenhas e do trabalho final. Ou seja, vocês terão até grande conjunção de Júpiter com Saturno. Quer dizer, vocês terão até dia 21/12 para não dizer que eu sou um cara ruim, até às 11h59 da noite. Mandou meia-noite, já é. Tá? Porque aí já é dia 22. Então, o que vai acontecer? A próxima aula, eu vou abrir a sala, normalmente, somente para que as pessoas possam conversar comigo e tirar eventuais dúvidas sobre os trabalhos. Então, quem me mandou, vocês devem ter visto, alguns de vocês pelo menos, né, me mandaram trabalhos, eles ficaram no meu e-mail, e aí eu vou dar um retorno nesse dia, que é a nossa última aula, tá? Da mesma forma, quem não tiver me mandado antes e tiver para mandar no dia, não tem problema, porque pode conversar comigo, eu posso dar orientações, e o prazo final ficou para 21 de dezembro, ok? Vou lançar essa informação agora no Classroom também. Vocês me deem um minuto, por favor, tá? Porque a partir daí, nem vou atender, tem um telefone tocando aqui, mas pelo número eu já sei que é telemarketing. Então, um abraço aí. Está fazendo o trabalho deles, né? Não vou responder mal educado, mas não vou atender. Bom, então já está lá no Classroom para ninguém ter dúvidas. E isso foi possível justamente graças a uma negociação muito bem conduzida pela Faculdade de Educação com a Pró-Reitoria, né? Na verdade, o ensino remoto fecharia tudo dia 14 e a gente teria que lançar a nota dia 14 mesmo. Tá? Então, eu agradeço particularmente, né, ao diretor Fernando Pena e aos chefes de departamento, né, tanto do que eu estou ligado, que é o SSE, quanto o SFP. A gente conversou, porque nós somos responsáveis pelas licenciaturas todas. Então, nós precisamos de um prazo maior, porque nossas turmas são maiores. Tá? E a avaliação, com menos de 24 horas para lançar nota, não existe. E aí, beleza, eu tenho até dia 21, esse é o último prazo. Na verdade, eu tenho até 22 para lançar as notas. Mas se eu receber
no próprio dia, pode ser que eu corrija mal, sei lá, cometa um erro. Não quero isso. Então, a galera tem um prazo, tá, estendido de até 21/12, às 23h59, para entrega de resenhas e trabalho final. Alguma dúvida até aí, pessoal? Professor, eu só tenho uma dúvida. A gente pode mandar tanto por e-mail quanto mandar pela atividade mesmo do Classroom, né? Tá ótimo. Pode mandar tanto pelo Classroom quanto por e-mail. Eu consigo ver os dois sem problema, tá? Perfeito. Então tá legal. Então teve essa ampliação aí e eu estou muito mais preocupado, sinceramente, com a qualidade dos trabalhos do que em correr com prazos. Eu estou mais preocupado com o quanto vocês conseguem discutir, assimilar, aproveitar, pesadas as dificuldades, né, o nosso tempo. E, além disso, aconteceu um fato, né, que para mim foi muito difícil. Vocês não têm nenhuma responsabilidade sobre isso, talvez o hospital que atendeu tenha responsabilidade, mas assim, teve uma semana que eu não consegui dar aula porque minha mãe partiu, né? Então, eu penso que é mais do que justo essa prorrogação de prazo, porque vocês não têm que ser penalizados. Tá legal? Estamos combinados assim, não é isso? Beleza. Vamos para a aula, gente. Seguinte, primeira coisa, eu falava das 3 regulações da educação brasileira. Vocês fiquem tranquilos porque eu devo conseguir, pelo menos até a próxima semana. Essa semana eu tive problema com a internet, não consegui gravar o vídeo falando da regulação administrativa da educação, tá? Para colocar aqui. Mas vai entrar essa semana. 3 regulações da educação brasileira. Nós vimos um tipo de regulação que é pedagógica. Tivemos uma aula de regulação financeira, a gente até discutiu lá mecanismo de Fundeb, etc. E hoje a gente vai falar da regulação administrativa. Beleza. Bom, como a gente pode ver no Brasil, pode até faltar dinheiro, pode até faltar ordem, pode até faltar recurso, não falta regulação. A educação no Brasil, num país de tradição autoritária e cuja normalidade ela a normalidade democrática, por assim dizer, ela diria, a exceção, tá? A exceção. Na maior parte do tempo, o que nós vamos assistir são ditaduras ou governos autoritários. Ao menos que alguém me demonstre, por exemplo, que o governo Sarney não foi um governo autoritário, que o governo Collor não foi um governo autoritário, que o governo Fernando Henrique Cardoso não foi um governo autoritário. E eu não estou falando que esse governo atual é autoritário, perfeito? Por uma razão. Para ser autoritário é necessário ter autoridade. Esse governo não tem. Ponto. Se depois desse comentário eu, por um acaso, desaparecer, vocês já sabem o que está acontecendo. Né? Mas é a verdade das coisas. Né? Beleza. Então, nós temos aqui uma situação que permite, e aí já estou colocando aqui no chat, quem quiser ver, tem um artigo meu, tá, que foi lançado na Amped do ano passado, a jaula de ferro, desculpa, a BNCC, a jaula de ferro, a gestão democrática, aprisionada na jaula de ferro dos currículos mínimos. O nome é forte. O artigo está disponível num livro que depois eu vou deixar a referência. Quem quiser ler, tem a referência no Classroom.
Mas aí por que eu estou falando em jaula de ferro? Né? É uma expressão bem forte. Eu estou pegando essa expressão emprestada, e aí é bom fazer referência, né, para ninguém dizer que eu estou plagiando Weber, né, do grande sociólogo Max Weber. E o que ele falava? Ele dizia que o Estado... Até vou tomar uma água, porque o tema é um tema pesado. O grande Max Weber, que não é muito estudado, né, na UF o pessoal estuda pouco Weber. Devia estudar mais. Né? Não vocês, é claro, mas acho que os professores deveriam, principalmente o pessoal, né, das licenciaturas, da pedagogia, devia ter algum estudo de Weber, porque ele ajuda a gente a entender algumas coisas. Então, o velho Weber, ele usava uma expressão chamada jaula de ferro da burocracia. Vamos por partes para a gente entender isso. O que é uma burocracia? A gente está acostumado a pensar em burocracia parecido com aquele sujeito da repartição pública que passa um dia carimbando papel, até com movimento repetitivo, né? Atualmente não, atualmente ele clica no botãozinho e aí faz a assinatura eletrônica que dá menos trabalho. Né? Olha, o tema está tão interessante que minhas calopsitas estão dando opinião aqui, vocês perdoem, por favor. Mas então, você é aquele sujeito, né? A gente pensa, a gente está acostumado a ver a burocracia como aquele sujeito que você enfrenta uma fila de 2 horas no INSS, já aconteceu comigo, porque quando eu tive que ser afastado mais ou menos 1 ano da UF, para entregar a perícia da UF, os laudos médicos, eu tinha que ir até o INSS para fazer perícia. Aí, várias vezes eu saía, ficava lá de muleta esperando, sentado na minha cadeirinha, lá minha cadeirinha de professor Xavier com roda, né, porque eu estava operado da coluna, não podia andar. Aí, depois de 2 horas na fila, vinha alguém dizer: mas o seu agendamento, infelizmente, passou a hora. O senhor não vai poder ser atendido. Isso aí que nós vemos, pessoal, é uma distorção da burocracia. Tá? É o pior. É uma coisa que o Weber jamais imaginou que aconteceria. Por quê? Porque, para ele, burocracia, vou até colocar aqui no chat, seria o equivalente a birô, que é escritório. A gente pode traduzir mal e porcamente como escritório, mas cracia é governo em grego, assim como tem democracia e etc. Né? Então, o que o Weber está dizendo? O Weber está dizendo o seguinte: olha, os estados modernos, tá, os estados mais avançados, eles desenvolveram uma racionalidade administrativa para... Vou até colocar aqui para a gente ir anotando. Quem quiser anotar, quem quiser depois pegar as mensagens que estão no chat para copiar, para dar suporte aos modelos de dominação nas sociedades contemporâneas. O que o Weber está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte: você não vê numa sociedade contemporânea um sujeito chegar como um rei do século XVIII e dar ordens diretamente, e ordens sem nenhuma materialidade, vamos dizer assim, sem nenhum documento, sem nada disso. É raro. Quando isso acontece, nós temos um nome para isso. Nós chamamos o sujeito de ditador. Nas sociedades modernas, o que foi desenvolvido? Foi desenvolvido o que o Weber chama de racionalidade administrativa, que servia justamente para ser o fundamento racional, seja ele jurídico, seja ele político, às decisões de governo. Tá? Tudo bem até aí? Beleza? Se alguém tiver com dificuldade, por favor, sinaliza. Tudo certo. Beleza. Show. Então, seguindo aqui, pessoal, vou até aumentar aqui o volume do meu fone de ouvido. Opa.
que eu acho tão interessante, meu computador é tão autoritário que ele me fala, você tem certeza que você quer aumentar esse volume? Né? É uma coisa incrível. Vamos lá. Estou falando de burocracia e até meu computador é autoritário, meu computador é um ditador. É isso mesmo, mano. Terrível. Mas vamos lá. Então, o que vai acontecendo? O que é essa racionalidade administrativa? Ela está apoiada em 2 elementos. Isso, 3, na verdade. Pessoas ocupantes de cargos mais unidades administrativas que, no seu conjunto, formam o que a gente vai chamar de administração pública. Vou dar um exemplo à la Brasília. Brasil, né? Nós temos, por exemplo, a UF. A UF tem vários cargos administrativos. Por exemplo, vocês podem até não se verem assim, mas aluno é cargo, ainda que seja temporário. Vocês fazem concurso público para entrar aqui. No caso, vocês fizeram Enem, provavelmente. Né? Antigamente era vestibular. O pessoal do mestrado, doutorado faz processo seletivo, que é um tipo de concurso público. Não quer dizer que vai ser remunerado, é um outro papo. Aluno, técnico administrativo, professor, são cargos, tá? E cada um está numa unidade administrativa que, no seu conjunto, forma, né, juntamente com as pessoas que ocupam esses cargos, o que a gente chama de administração pública. No nível da UF, a administração pública é o quê? É a UF. E aí tem vários órgãos. Tem lá uma faculdade de educação, tem as faculdades, né, ligadas aos cursos, tem as pró-reitorias, tem a reitoria, tem os conselhos, tem tudo que vocês podem pensar. Multiplica isso pelo Brasil. Só em termos de universidades, são 57 universidades públicas. Vamos ampliar isso. Joga isso para o Ministério da Educação. Vocês vão ver quantas instituições compõem. O que isso vai gerar? Para Weber e para os neo-weberianos, né, a administração pública compõe, estou até botando aqui para ficar bonitinho, depois vou até salvar porque merece registro. Compõe uma teia/rede. Alguns podem pensar como teia, porque pode ter uma aranha ali para comer alguém que deu um mole aí na administração pública, a aranha vai lá e dá o bote, né? Ou uma rede de instituições que aprisiona o trabalhador e o cidadão em suas normas. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que alguém aqui venha fazer uma transferência de curso, por exemplo. Alguém aqui já fez transferência de curso? Não, né? Eu fiz. Eu vim da psicologia. Perfeito, Felipe. E você podia falar um pouquinho... Opa, Amanda não? Amanda sim. Tá. Você podia falar um pouquinho se esse processo foi tranquilo, foi rápido, se teve várias etapas, como é que foi isso? Pô, pra falar a verdade, eu fiz o Enem. Você foi fazer o Enem. Sim. Fez Enem. Mas perceba, você fez o Enem de novo, então você já tinha uma graduação, você teve que voltar e fazer outro processo administrativo, concorda? Sim. Então, Amanda, você fez também? Não, a Amanda não fez, beleza. Mas então, Felipe, nesse caso, imagina que você teve uma dificuldade. Você teve que meio que dar um passo atrás para poder avançar. Porque se você fosse tentar nos processos que já existem na universidade, seja para você passar de uma universidade para outra, seja para se transferir aqui dentro, você
ficaria ainda mais amarrado. A palavra é essa, amarrado. O Weber, na sua época, ele chamou esse processo que amarra o cidadão a um conjunto de normas que às vezes são até contraditórias entre si, ele é chamado, que o Weber chama de jaula de ferro da burocracia. Mano, você está certo, reingresso é legal, melhor ainda se você fizer uma pós-graduação, acho que é até mais bacana, né, se fizer uma pós-graduação, mas isso depois a gente conversa, né? Mas, assim, a vantagem é essa, fazer o reingresso é mais tranquilo. Voltando aqui para a questão, a jaula de ferro não é que o sujeito está dentro de uma jaula igual o circo, mas ele está amarrado, né? A administração pública tem esse poder. Ela limita a ação do cidadão, porque enquanto o cara está pensando em atender a exigência de processo administrativo, ele está deixando, por exemplo, de pensar no que o governo central está fazendo, em aumentos de impostos, em diminuição das liberdades civis, em atos autoritários, né? Por isso a burocracia ou o governo dos escritórios, né? O governo dos gerentes, vamos dizer assim, Weber vai chamar de jaula de ferro. Só para complementar essa explicação, vou dar um exemplo meu, que aí ninguém pode me processar. E eu ainda não cheguei ao ponto, apesar dessa pandemia, quarentena prolongada, né, por causa de pandemia, não cheguei ainda ao ponto de processar a mim mesmo. Então, eu posso falar com tranquilidade. Eu deveria ter progredido de associado 1 para associado 2, né, que vai até 4 professor associado, depois ele vai tentar, porque é tentar mesmo, que é praticamente um novo concurso público, ele vai tentar ser professor titular. Beleza, estou eu ainda, né? Vamos dizer que eu estou na terceira etapa da carreira, de 4, né? Estou no comecinho da terceira etapa de professor. Eu fui reunir toda a documentação antes da pandemia, tá? E dei entrada no processo. O que aconteceu? A pandemia fechou tudo. Ao invés de... Aí eu fui forçado, como boa parte dos professores estão sendo forçados, a dar entrada pelo Sistema Eletrônico de Informações, ou Sistema de Processo Eletrônico, que chama SEI. Só que, ao fazer isso, a data que eu dei entrada foi em novembro. Porém, eu tenho um processo físico que foi aberto em março. Ou seja, eu vou deixar de receber a remuneração que deveria receber, porque eu subi de nível, tá? Apesar de não ser RPG, eu subi de nível, né? Eu não vou receber essa remuneração, eu só vou receber contando a partir de novembro. Isso é o quê, pessoal? É a jaula de ferro da burocracia. Ela cria um sistema, a estrutura do Estado cria um sistema no qual o governante, o automandatário, ele está protegido por uma rede de processos administrativos e de pessoas que criam um monte de normas, muitas. E essas normas são feitas, sem dúvida alguma, para proteger as posições dominantes econômica, cultural e administrativamente falando. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Alguma coisa a colocar? Beleza. Ok. Essa jaula de ferro da burocracia, ela vai ser muito sentida na educação. Muita coisa. Muito sentida. Chegando a um ponto em que a população mais carente, a população da classe trabalhadora, a população com menos escolaridade, sequer vai conhecer os processos administrativos que dizem respeito à escola e à universidade. Por quê? Porque há tanta norma que o cara fica enrolado. Somemos a isso um Estado autoritário. O que nós vamos ter? Vou até colocar aqui no chat. Burocracia mais
tradição. Até porque a democracia no Brasil, ela é exceção, a maior parte do tempo é autoritarismo. Mas tradição autoritária é igual. Não estou nem falando de corrupção, não, tá, pessoal? Porque corrupção é patologia social. Corrupção não é política pública. É igual eu vou chamar de engessamento da ação civil e do acesso aos direitos. Vou dar mais um exemplo para a gente passar já para as redes de ensino e escolas. Imaginem que a LDB permite isso. Vocês já estudaram. Vou dar um exemplo do Felipe, tá, Felipe? Imagine que o Felipe saiu lá do curso dele para psicologia e que ele, ou por iniciativa própria, ou porque ele viu alguma coisa lá no curso que ele fazia, ele já tem conhecimento de algumas coisas da psicologia, mas isso não ficou registrado em disciplina. Por exemplo, digamos, Felipe tem conhecimento da teoria freudiana, vamos dizer. Tem algum conhecimento. E aí ele está tendo uma disciplina sobre Freud na psicologia. Estou chutando aqui, tá? Isso é uma situação hipotética. Existe, a LDB garante, por exemplo, que o Felipe solicite ao curso dele uma prova para posicioná-lo tanto quanto as disciplinas que ele precisa fazer, quanto até em relação ao período em que ele deve estar. A LDB permite isso. Assim como a LDB permite que o estudante venha à escola e, se ele tem uma experiência extraescolar, ele venha a fazer uma prova para se recolocar no sistema de ensino. Aí, se o Felipe for tentar isso, eu não estou falando mal da coordenação de curso, não, tá, pessoal? Estou falando justamente da jaula de ferro da burocracia. Se o Felipe for tentar isso, o que ele precisa fazer? Ele precisa procurar o representante dos alunos do colegiado do curso dele. Aí esse representante vai levar a demanda dele. Eu sugiro que o Felipe faça isso por escrito, se ele for fazer, né? Felipe, não estou mandando você fazer nada não, tá, querido? Só estou dando um exemplo. Beleza. Certo. Aí ele vai pedir ao representante dos alunos, o representante dos alunos vai ao colegiado, o colegiado vai votar, mas aí, por força de lei, provavelmente o colegiado vai acatar. Isso aí vai ter que passar para o colegiado da unidade E olha o tempo passando. O Felipe continuou estudando lá no curso de psicologia. Aí passou pelo colegiado de unidade, isso vai para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Fica lá na fila dos processos. A fila, eu já fui do CUV, né, que é o Conselho Universitário, que é meio que o STF da UF, vamos dizer assim. No bom sentido. Mas, assim, ele vai passar pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, vai ficar lá na filinha de processo. Aí, um dia, o Conselho vai votar o processo dele e vai mandar para o Conselho Universitário. O Conselho Universitário vai votar o processo dele. Se o processo estiver todo certinho, ninguém achar mas aqui está faltando um documento, aqui está faltando uma vírgula, aqui está faltando alguma coisa, o Conselho apoiando, o reitor assina e manda de volta para a coordenação de curso dele para reunir o colegiado de novo e fazer uma prova para o Felipe fazer. Eu vi um processo desses acontecer quando eu era do curso. Alguém aí, olha, quem acertar o tempo que levou esse processo, assim que terminar a pandemia, vai ganhar uma mariola comprada diretamente da rua Marechal Deodoro, em Niterói, onde eles vendem ali no sinal. Então, por favor, queiram tentar adivinhar quanto tempo levou esse processo para eliminar créditos, eliminar disciplinas por um aluno que já possuía os conhecimentos necessários a alguma matéria. Processo parecido com esse aí que eu ilustrei, falando como se o Felipe tivesse feito. Sim, a Amanda falou
Caramba, Amanda, foi na mosca, hein? 2 anos. Parabéns, Amanda. Você vai ganhar uma mariola especialmente comprada na rua Marechal Deodoro, ali próximo ao Universo. Tá? Meus parabéns. Esse é um prêmio de grande valor, né? Quando acabar a pandemia, se nós sobrevivermos e se os vendedores ainda estiverem lá, você ganha uma mariola comprada da Marechal Deodoro. Eu mando entregar na sua casa via correio, o que significa que seus netos provavelmente vão receber. Entendeu? Então, falando sério, não, pode cobrar. Foram 2 anos cravados. Eu fiquei 2 anos no CUV. O processo, isso quando eu cheguei no CUV, o processo já estava 1 ano tramitando. E aí o CUV levou 1 ano para rever toda a papelada. O reitor levou 6 meses para assinar. E aí, em mais 6 meses apenas, a coordenação de curso, junto com os professores, elaborou a tal prova. Eu nem sei se o aluno conseguiu. Não sei. Depois eu saí do CUV e não acompanhei mais o processo. Isso é grave. Isso é seríssimo. E olha que eu estou falando de uma instituição só. Estou falando da UF, tá? Teve um outro processo, mas esse aí foi mais grave, tá? Eu nem vou dar muitos detalhes. Eu quero que vocês, depois, se vocês quiserem, vocês pesquisem. Eu vou só mencionar o processo. Na unidade Rio das Ostras, há alguns anos atrás, alguém resolveu fazer uma festa com dinheiro público. Essa festa, perdoem o nome que eu vou usar, tá? É porque tinha isso, está nos autos do processo. O processo chegou até uma comissão que a UF criou, né, e que a Procuradoria Geral da República acompanhou. Uma festa chamada, mais sensíveis me desculpem, mas era o nome da festa, Xereca Satânica. E aí, nessa festa, além do uso de drogas dentro da universidade, que cada um faz na sua vida privada, beleza. Né? Não é papel da universidade ainda, né? Não sei nesse governo se vai virar. Mas até então, não é papel da universidade fiscalizar. Tá? Festa com uso de drogas, depredação do patrimônio, envolvimento de pessoas da unidade. Tá? Isso ficou constatado no processo. Não é uma coisa que tirei da minha cabeça, não. Quem quiser vai poder acompanhar isso. Tem como acompanhar. E aconteceu um caso, né, que uma estudante, quer dizer, 6 estudantes relataram assédio e uma relatou abuso sexual. Tá? Caso grave, negócio pesado, a ponto de cópia do processo ter ido para a Polícia Federal. Queridos, queridas, mais uma vez, até o processo tramitar, quer dizer, havia estudantes envolvidos, tá? Os estudantes já tinham se graduado, foram embora. E para localizar? Não localizou mais. Tinha professor que sentiu que o negócio ia ficar ruim e pediu transferência. Pediu redistribuição, está em outro lugar. Ou seja, e olha que é um caso gravíssimo, né? Está envolvendo depredação do patrimônio, né? Quer dizer, está envolvendo crimes, e que são crimes hoje considerados hediondos, né? Pelo novo Código Penal. Estupro é crime hediondo. Tá? Importunação sexual, assédio sexual são crimes também, se for com atentado ao pudor, é inafiançável, inclusive. E aí, olha isso. Brabo, né? Por isso que eu falo, eu prefiro chegar para vocês com questões que são fortes, para a gente entender a gravidade do que está falando, do que eu disfarçar, falar com palavras mais bonitas, etc. Tá? Ok, dei esses 2 exemplos dentro da universidade. Mas imaginem vocês que... Aqui vou até colocar no chat. Lá, isso sou eu falando, tá? Já não é mais o Weber. Vou tirar. Vai aparecer para mim, não aparece ainda para vocês, porque está na minha tela de Word do planozinho de aula que eu tenho.
que as pessoas... Tem gente que uma vez me perguntou, na verdade, um grupo de alunos me perguntou assim, professor, o senhor guarda essas informações todas de cabeça? O que é isso? Aí eu brinquei, falando, não, eu sou como se fosse um professor Xavier dos X-Men, só que preto. Então eu vejo as coisas na minha mente. Mas não é nada disso, pessoal. É porque enquanto eu estou aqui na tela aberta com vocês, eu tenho o meu planinho de aula do Word que eu vou tirando as informações. Isso facilita muito. Já estou dando a dica para vocês amanhã depois, quando forem ministrar qualquer coisa, aula remota, reunião, qualquer coisa, façam isso. Mantenham uma janelinha com o Word aberto e dali vocês vão tirando as informações, tá? Então, imaginem vocês que quando a gente chega no nível das escolas, nós vamos entender o seguinte, o velho Weber já dizia que a jaula de ferro é mais apertada e resistente nos níveis mais baixos da administração. Como é que eu demonstro isso aí que eu estou falando? Vou dar um exemplo. Professor, numa escola pública, ele tem que atender a regras legais, né, regras jurídicas, que vão desde a LDB até as propostas pedagógicas de Estado, município, o projeto político-pedagógico. Ele está submetido à autoridade de coordenador pedagógico, supervisor educacional, orientadores educacionais, do diretor, do secretário de educação e, em última instância, do Ministério da Educação. Se a gente pensar em cada um desses sujeitos como sendo uma barrinha dessa jaula de ferro, quando chega lá no professor, a ação do professor é absolutamente controlada. Absolutamente controlada. Não falta controle. E isso é regulado por lei. Vou dar um exemplo. Tem uma parte da LDB, eu não coloquei o artigo de propósito, parafraseei, porque quem tiver interesse vai procurar lá no título 6º da LDB, que tem lá a função do professor, mas aos professores está atribuída. Opa, bom dia, Mariana. A função. Aliás, a quem eu não dei bom dia, por favor, recebam o meu bom dia nesse momento. Né? Bom dia. Olha só quanta coisa, hein? Isso só na LDB, porque quando você vai somando a legislação do sistema de ensino e os regimentos da escola, isso aí aumenta. A função de controle de frequência, planejamento de aulas e atividades extracurriculares, atendimento às normas gerais da educação pública, colaboração no desenvolvimento, estou botando aqui no chat, da proposta pedagógica da escola. Olha quanta coisa. Se você perguntar, na universidade é assim, eu vou dizer, não, é pior. Por quê? Porque na universidade, além dessas funções, a diferença é só você trocar ali a proposta pedagógica de escola para universidade, ou instituição de educação superior, se for faculdade, etc. Além disso, o camarada ainda tem que desenvolver pesquisa e extensão. Se ele não fizer isso, a todo momento, ele pode, inclusive, sofrer processo administrativo. Então, tem gente, muito erroneamente, né, que vai dizer, por exemplo, que nós, professores na educação superior, trabalhamos pouco. Vai falar assim, poxa, o Pablo tem só 3 turnos, né?
Você contar as horas por semana, são 12 horas por semana, que vida boa. Mas aí você vai ver. Tem isso, tem o desenvolvimento de pesquisa, que eu tenho grupo de pesquisa, tem 3 projetos de pesquisa, eu dou aula em 2 pós-graduações na UF, ainda, né? Tem as aulas da pós, do mestrado, doutorado e da especialização. Deixa eu ver o que é mais, gente. Sim, tem mais 2 projetos de extensão. Eu estou falando o meu caso porque eu conheço o meu caso, tá? Se vocês perguntarem a outros colegas, vocês vão ver que tem uma carga de trabalho enorme. Essa carga de trabalho é tão grande, mas tão grande, que até em cenário de pandemia, o sujeito está estressado. O sujeito... E aí eu vou propor a vocês, quem quiser saber mais sobre isso, procurem saber sobre o conceito de mal-estar docente, especialmente um camarada, muito gente boa, que estará aqui, depois eu vou passar o link, ele estará aqui na semana que vem, foi convidado pela pós-graduação de educação da UF, eu vou compartilhar o link com vocês, não quero nem saber se bombar a sala. Ele vai transmitir desde a Espanha para nós, desde La Coruña, que é um sujeito chamado Jurro Santomé. Escrevi até o errado, esqueci o parêntese. Ele fala sobre o mal-estar docente, ou seja, muitos professores adoecem. Chegam a níveis de estresse altíssimo, desenvolvem problemas de ansiedade, depressão, e uma coisa que é muito perigosa, que ainda que eu não seja psiquiatra, eu tive de ouvir falar, porque alguns anos atrás eu mesmo passei por isso, especialmente em 2014, vindo a culminar num acidente vascular encefálico. Tá? Não sei se vocês notam, mas uma parte do meu rosto não mexe com a mesma velocidade do outro. É porque eu tive um AVE, que é a mesma coisa que o AVC, só que um é entupimento de artéria e o outro é vaso que estoura. Eu tive um entupimento de artéria, que é o acidente vascular isquêmico, devido a alto nível de estresse. Mas não sou só eu. Quem olhar vai ver que a jaula de ferro da burocracia, ela adoece as pessoas. E por que eu tenho que conversar sobre isso com vocês? Por uma razão. Quem está aqui está numa licenciatura e pelo menos boa parte de vocês vai ser professor, se já não é. E vocês vão perceber que as exigências são muito maiores do que parece, especialmente para quem quer trabalhar, né? Porque além do mal-estar docente, uma outra consequência dessa jaula de ferro da burocracia, que tem tudo a ver com a nossa disciplina, por quê? Porque o nosso Estado jurídico, político, como vocês puderam ver, com a carga enorme de legislação, que eu mostrei só um pedacinho, com a carga enorme de normas administrativas, de outros regulamentos sobre a ação do professor, ele impacta de maneira tal que afeta a saúde mental e física de boa parte dos professores e dos alunos. Alguns alunos também passam por isso. Tem gente que conversou comigo. Claro, não vou expor, não vou falar. Mas, por exemplo, em todas as minhas turmas, não teve uma turma que um aluno não dissesse para mim, em privado, tá, que estava experimentando problemas devido à alta carga de trabalho na pandemia. O que eu posso assegurar não é que os professores sejam maus, não é que os professores tenham a intenção de destruir os seus alunos ou coisa assim. Pelo menos na maior parte dos casos, tá, pessoal? Não vou falar, às vezes tem um caso aí de alguém precisando de um atendimento psiquiátrico, né, que faz isso com os alunos, mas não é a grande maioria dos casos, não. Mas, assim, as pessoas adoecem e isso gera um outro fenômeno. Ou o mal-estar docente, que é o esgotamento máximo do cara, o cara entra em uma depressão profunda, ou não consegue dormir, etc. Ou um outro fenômeno. Absenteísmo. O que é isso? Não é quando o sujeito falta, pessoal. É quando o sujeito não vai.
É totalmente diferente. Falta foi o que aconteceu, por exemplo, quando eu, amparado por lei, porque quando você perde um parente próximo, né, de primeiro grau, irmão, pai, mãe, filho, você tem direito a 1 semana, né, por conta do luto, para se recuperar. Eu faltei. Mesmo no ensino remoto, eu faltei, eu não fui. Depois, acertei com a galera e voltei aqui para trabalhar. Beleza. Por que aconteceu isso? Porque, por mais dificuldades que tenha passado, eu não entrei num estado mental tal como esse que eu estou chamando aqui, de absenteísmo. O que é isso, pessoal? Tem gente que vai dizer assim, não, mas o professor que está nessa situação é vagabundo. Eu não estou falando desses casos, não. Não estou falando do cara que está com absenteísmo, não vai trabalhar, mas você olha, o cara está postando foto no Facebook na praia. Não, não é isso, não. Isso aí é canalice, desculpe dizer. Eu estou falando do caso do camarada que simplesmente não consegue trabalhar. Ele, quando ele vai para o trabalho, ele está traumatizado de uma maneira tal que ele não consegue ir. Pasmem, dados são dados de sindicato, tá, pessoal? Eu reuni esse dado, é um pouco antigo, não sei como é que está isso, mas um dos sindicatos de professores, se não me engano, foi o Sinep. O Sinep da... Deixa eu conferir aqui. Sim, Sinep Bahia. Constatou isso em dados de 2015, não estou nem falando de hoje, tá? Com pandemia, esse troço piorou. Que 19% dos professores da rede de Salvador apresentavam quadro de absenteísmo. É um nome complicado porque não é um nome que vem da educação, tá? É um nome que vem especialmente dos estudos da psicologia do trabalho e também da administração, tá? Da administração no estricto senso, tá? Administração pública. E aí, por que eu chamo a atenção para isso? Isso é política pública? Sim. Isso é impacto de política pública. E eu vou destacar 3 fatores que ajudam a reforçar isso. O primeiro fator, já falei, é excesso de normas regulatórias. Vou dar um exemplo aqui de uma norma simpática. E ficou até norma regulatória, né? Estou até desaprendendo. Daqui a pouco, se você chamado para o MEC, se eu continuar escrevendo desse jeito, né? Cruz credo, Deus me livre. Até o sinal da cruz aqui. Bom, tem muitas normas regulatórias, já estou falando isso desde o começo da aula, que pesam e o cara é obrigado a se mexer ali no meio da jaula de ferro. Segundo fator. Não sei se vocês concordam comigo. Vou dar um exemplo da nossa aula aqui, do nosso curso. Algum de vocês já experimentou precariedade contra a infraestrutura. Eu apresentei ainda há pouco, conversava com o Pedro, que foi quem chegou primeiro aqui na sala. Vocês já apresentaram. E olha que estamos em ensino remoto, hein? Vou contar uma coisa que aconteceu comigo em 2000. Olha, gente, não é que eu seja velho assim, não. É só para ilustrar, tá? Esqueçam depois. Eu não sou velho, não tenho cabelo branco, vocês podem ver. Sou um cara novo, estou aí na casa dos 30 anos, mas ainda estou batendo a bola. Mas percebam, eu era professor da UFRJ, era professor substituto. E aí, era uma sexta-feira, estava dando aula à noite, e aí eu ouvi um barulho, chovia muito, e caiu um pedaço do teto, pasmem, lá no campus da Praia Vermelha, perto do Rio Sul. Machucou uma aluna. A aula acabou, obviamente, né? A chuva caiu, caiu o teto, machucou uma aluna, aquele negócio, leva para o hospital Rocha Maia em frente. O que é isso?
E olha que estamos falando da UFRJ. Eu não estou falando da escola lá da periferia, que está toda quebrada, porque a gente sabe que acontece coisa pior. Segundo fator, nós vamos ter uma precariedade das condições de infraestrutura. Quantas vezes não tive eu? Porque eu dei aula no ensino médio para o ensino normal. Tá? Dei aula 1 ano, mais ou menos. E depois eu fui para a educação superior. Então, estou na educação superior já há uns 15 anos, 16 anos, mais ou menos. Né? E aí, quantas vezes, tanto na educação básica quanto na educação superior, em escola pública e em escola privada, em universidade pública e em universidade privada, eu tive que levar meu material de casa. Eu tive que levar pilô de casa, pagador, porque eu não tinha. Então, assim, quem está lá na ponta na educação básica também sente isso. Tá? E esses fatores que eu estou elencando aqui são fatores extremamente duráveis, que eu sei, por ter visto, desde os anos 80 é assim, a gente já está em 2020, né? São 40 aninhos, né? Daqui a pouco, quando fizer 50 anos que eu vi isso, eu vou dar uma festa. Porque as coisas não mudaram, ou melhor, mudaram para pior. E não basta isso. Essa jaula de ferro da burocracia, ela vai criar o terceiro elemento, que é importante, não está. Isso está até representado em algum dos textos que eu deixei na disciplina, não me lembro qual. Mas eu vou falar sobre isso de todo modo. Conflito entre as normas administrativas e os movimentos políticos internos e externos na barra da escola. Vamos lá. Vamos falar de um nível acima na hierarquia, beleza? Vamos falar da gestão. A gestão de escolas, tá? E depois eu falo um pouquinho de gestão de instituições de educação superior. Isso é alguma coisa que eu conheço um pouco, que eu fui não só quem trouxe para a UF, e foi numa única edição, porque eu dei um azar danado, gente. Aliás, a UF deu um azar danado, né? O Brasil deu um azar danado, melhor dizendo. Porque logo que a gente conseguiu aqui na UF implantar o programa Escola de Gestores, eu comandava, mas tinha professores do porte do grande Jorge Najá, professor titular, que nos deixou esse ano. Outros professores de grande calibre, junto comigo na equipe. Nós tínhamos uma pós-graduação gratuita só para diretores de escola. Em outros estados, outras universidades fizeram essa parceria com o MEC. Então, nós tínhamos dos 27 estados, 23 desenvolvendo cursos assim. E eu era do comitê gestor desse programa Escola de Gestores. Então, eu posso falar alguma coisinha sobre diretor de escola, sei alguma coisa sobre isso. Só que no Rio trabalhei com 400. Então, dá para a gente conversar. Não é uma coisa que eu ouvi falar ou que eu só li a respeito. Tá? O que acontece? Nós vamos ter um problema. Primeiro problema, né, dentro desse conflito. Esse conflito ele é dividido em 3 dramas, que eu vou chamar assim, né, para ajudar a gente a pensar. Eu chamo de drama por quê? Porque o drama ele é diferente da tragédia, tá? A tragédia é quando acontece tudo errado. O drama é aquela tensão, né, aquele clima de suspense, aquele clima de angústia por um final, etc. Tanto que faz um sucesso danado o filme de drama. Então, durante essa experiência, eu pude identificar 3 dramas que os diretores de escola mostravam
e que os professores confirmavam. Tá? Primeiro drama. Vou começar pelo mais leve, tá? Diretores sem formação específica para a gestão escolar versus princípio, vocês já estudaram isso aqui comigo, princípio da gestão democrática. Como vocês sabem, muitos diretores são indicados politicamente. Na verdade, a grande maioria. Alguns com aval da comunidade escolar, outros sem isso. Tá? Ok. Qual o grande problema? Muitos dos diretores, tanto indicados quanto aqueles com aval da comunidade, eles não tinham ou não têm formação específica para trabalhar com gestão escolar. E aí, geralmente eram professores muito antigos, muito conceituados como professores, só que ser professor não é a mesma coisa que ser administrador. Isso é uma falha grave, porque na hora de prestar contas, o camarada vai prestar contas como se soubesse determinadas coisas. Esse é o ponto 2. Mas antes de chegar nele, eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu disse na primeira aula do curso Escola de Gestores aqui pela UF. Quando eu falei isso, olha, eu fui tão bem-vindo, mas tão bem-vindo que eu me senti como aquela pessoa que solta gases no elevador fechado. Né? Eu disse assim, prezados diretores, prezadas diretoras aqui presentes, nós os recebemos com muita felicidade e eu quero dar uma notícia para vocês. A partir desse momento, vocês vão entender que vocês não são donos da escola. E vocês não são senhores públicos, vocês são servidores públicos. Vocês servem as pessoas que lá estão. E que aí, vocês, na realidade, estão lá para realizar o que a comunidade escolar decidir, não o contrário. O que eu estou chamando a atenção? Estou chamando a atenção para isso. Muitos dos nossos diretores, por exemplo, entendem que a escola é deles e não do povo. Não estou culpando, mas estou dizendo que isso é reflexo de uma sociedade profundamente autoritária, patrimonialista e tradicionalista. E aí você tem um princípio em lei que é o princípio da gestão democrática, ou seja, as decisões têm que ser colegiadas. Assim que eu acabar de colocar o terceiro drama, pessoal, eu vou abrir para a gente bater um papo, tá? Vou colocar o segundo drama. Segundo drama da jaula de ferro. Prestações de contas informatizadas. Não, prestações de contas informatizadas, é isso mesmo, versus letramento digital dos gestores. E aí eu estou falando, quando eu estou falando de gestores, eu botei até errado aqui esse troço, espera aí. Tem um I. Prestações de contas informatizadas versus iletramento, porque às vezes o cara tem um baixo letramento, ou seja, um baixo conhecimento de tecnologias de informática. Eu conheço diretores de escola que não sabem, não tem como sequer operar um e-mail, são de outra geração, sabem muito bem da aula, entendem tudo de escola, às vezes o cara não sabe abrir um e-mail. Às vezes ele não consegue lidar com o Facebook, por exemplo. Às vezes, por isso, muitos casos de ensino remoto na pandemia estão dando errado porque professores e gestores escolares não sabem administrar as plataformas, além, claro, do problema de infraestrutura que eu já relatei. Mas aí, quando você é diretor de escola, existem sistemas
de gestão que vão ter que ser operados por quem entende o mínimo de informática, além do que eu já falei antes, de administração financeira, administração de pessoas e tudo mais. E aí, não prestou contas? Ó, vou só fazer o gesto para ninguém dizer. Cada um vai interpretar esse gesto à sua maneira, tá? Não vou dizer nenhum palavrão aqui, ó. Aí, não prestou contas, seu diretor? Você tem secretário de educação que não sabe operar isso. Então, a gente tem um segundo drama. Tanto o governo federal quanto os governos estaduais e municipais implantaram sistemas informatizados de prestação de contas nas escolas. Tá? Isso aí foi regulamentado por lei, por portaria, por decreto, por resolução. Então, está no ordenamento, não é nada fora da lei, mas não foi acompanhado, ou em poucos casos foi acompanhado, de uma ação formativa para o sujeito trabalhar com isso. Em escala menor, e de um modo menos grave, isso aqui aconteceu na UF. Tá? Recentemente, no período de pandemia. Muitos professores não operavam as plataformas, não sabiam. Alguns colocaram monitores no lugar de si mesmos, porque não tinham condição de operar a plataforma. Eu não vou culpar. Foi oferecido um curso online pela plataforma. E aí eu fiquei a pensar aqui, assim, na minha lógica, né, assim, que me lembra, não vou falar que é uma lógica portuguesa, me lembra o antigo reino de Aragão e Castela, em que não era Portugal, era o reino portugalense, né? Eu fico a pensar que para a pessoa que estiver sem telefone, basta ligar para o nosso número 0800, que o seu problema está resolvido. É mais ou menos isso. Ora, se eu não sei operar a plataforma, mano, a gente ri para não chorar, né, querida? É igual quando o sujeito está sendo assaltado e tem uma crise de riso, né? Ele não quer tomar o tiro do ladrão, mas ele ri de nervoso. Ora, se o cara não sabe operar a plataforma, meu bom Deus, é trágico mesmo, Mariana, é trágico. Porque, veja, se o sujeito não sabe operar a plataforma, o que eu tenho que entender? Que se eu colocar o sujeito para fazer um curso pela plataforma, ele não vai fazer, porque ele não sabe fazer, ele não sabe entrar na plataforma, e se ele soubesse, ele não faria o curso. Ai, Jesus! Ai, Jorge Jesus! Me ajuda, Jorge Jesus, santo milagre! Fez o Flamengo ser vencedor quase do campeonato do mundo. Né? Ai, Jorge Jesus, me ajuda neste momento. Meu Deus! É porque, não sei se vocês sabem, a minha religião, o rubro-negrismo racional, né, às vezes ele toma conta de mim, né, e aí eu começo a apelar para os meus santos, São Jorge Jesus, São Zico, São Andrade, São Adido, São Júnior, né, São Gabigol, né? Só esses caras mesmo para ajudar a entender a lógica. Se o sujeito não sabe operar a plataforma, você vai dar um curso pela plataforma. Eu vou falar de uma outra coisa, esquece isso, tá? É porque eu não aguento, eu acabo falando dessas coisas. Vou falar de uma outra coisa atroz que aconteceu. Na época era o governo Fernando Henrique Cardoso, o ano era 2000. Tá? Eu sei que tem gente aqui que se bobear não tá, era neném nessa época. Ou às vezes ainda nem tinha chegado nesse mundo. O ano era 2000. E aí, lá eu estava ainda... tinha... Não vou dizer que estava a fazer teoria política na USP, porque se eu disser isso, as pessoas vão dizer que sou muito dado e não vou falar isso. Então, estava eu lá, e aí fui acompanhar um programa chamado TV Escola. Fui chamado para acompanhar a implantação desse programa em uma cidade do interior do Nordeste. E aí chegaram lá as parabólicas na época, né? Porque eram um sistema que transmitia direto para as escolas, como se fosse um desses dispositivos de TV a cabo hoje, né, de pay-per-view, só que era liberado direto o sinal. Não tinha Netflix, não tinha nada disso, né, na época.
E aí passava programas educativos para os professores, etc. TV Escola o nome. Só tinha um problema. 25% das escolas não tinham luz elétrica. Como é que ia ligar as televisões? Como é que ia instalar parabólica em escola sem luz elétrica? Aqui eu já estou puxando para um terceiro ponto. Já falei lá das prestações de contas informatizadas e o letramento digital dos gestores. Tá? Quem aqui for bolsista, por exemplo, vai ver que não precisa ser gestor, não. Se você ganhar uma bolsa, você tem um monte de relatório para fazer. Alguns dos caras, por exemplo, o pessoal de bolsa assistencial, às vezes não teve a oportunidade de estudar informática, de estudar a norma culta acadêmica, e aí vai fazer o relatório e vai ter dificuldade também. Não é uma incompetência da pessoa, é um sistema mal planejado, que privilegia a burocracia em detrimento das pessoas. Vou entrar no terceiro e último drama, que eu já entrei, na verdade, né? Que consiste em exigências de alto nível de produtividade versus baixo nível de investimento em infraestrutura. Pessoal, mais uma vez valendo uma mariola, hein? Mas essa mariola é diferente. Essa não é aquela, essa é uma mariola até de mais qualidade. Ela é importada diretamente de Rio Bonito. Mais particularmente ali da parte que fica entre Rio Bonito, ali perto de Cachoeira de Macacu, etc. Alguns falam que é Rio Bonito, alguns falam que é Cachoeira de Macacu, que é de Japuíba. Então, valendo uma plataforma, uma mariola gourmet de Japuíba, a ser entregue após a pandemia. Eu vou primeiro dar a explicação. No CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, existe uma hierarquia de pesquisadores. Tá? Dependendo do seu nível de produção, você vai numa escala de pesquisador, produtividade 1C, até pesquisador produtividade 1A. Ok? Cada nível desses, quando o sujeito desenvolve um projeto de pesquisa, tem bolsista, esse negócio todo, ele ganha uma faixa de remuneração. O CNPq dá uma bolsa para o cara, afinal ele é importante para desenvolver pesquisa no país, é mesmo. Alguns desses, vou dar exemplo de um cara só. Um sujeito da área de biomedicina. Tá aqui no Instituto Biomédico da UF. Procurem saber quem é, não vou dizer quem é, não. Não vou falar também que é o professor Otílio, não. Tá? Ele, junto com uma série de pesquisadores laboratoriais, descobriu, com um projeto CNPq, lá com os bolsistas dele, laboratório e tal, descobriu que um remédio para pressão chamado captopril, que dá uma reação adversa em algumas pessoas. Qual é a reação adversa? É simples, o cara chega infartando, ele melhora do coração, mas ele tem uma crise respiratória porque o brônquio dele fecha, ele é um beta-bloqueador. Se o cara tiver doença respiratória, ele vai passar dois apertos ao invés de um. O que esses caras descobriram com a verba do CNPq? Que se você adicionar um composto lá que eu não sei qual é, porque eu não sou dessa área, você reduz a probabilidade desse beta-bloqueio. Só um minuto, pessoal, aconteceu alguma coisa. Vamos voltar aqui para a aula. Voltando, valendo a mariola de Japuíba, queria saber o seguinte. Esse pesquisador top de linha que descobriu o remédio que é associado ao captopril, que é um remédio comum de pressão, reduz em mais de 90% a chance desse efeito rebote, tá?
Em qualquer lugar do mundo, um cara desse tinha sido cotado para ir disputar o prêmio Nobel. No Brasil, a maioria das pessoas nem conhece. Aliás, ele não ganhou nem sequer o prêmio de excelência acadêmica na época que ele descobriu isso. Ele não ganhou nem a laurea acadêmica, tá? Que a reitoria oferece todos os anos, sem tirar o mérito de quem venceu, tá? Sem tirar o mérito. Mas o cara descobriu um negócio muito importante. A indústria farmacêutica também não deu bola, não, porque é preferível investir em remédios caros depois que o cara está lá igual um peixe fora d'água, do que em associar um fármaco baratinho ao próprio captopril, tá? Que é remédio de pressão. Mas voltando, esse camarada, com muita justiça, ele é bolsista de produtividade 1A do CNPq, que é o nível mais alto. A pergunta, valendo a Mareola de Japuíba, é: quanto é a bolsa que esse camarada ganha? Vou dar a vocês exatos 2 minutos, porque eu vou pegar aqui e vou deixar pronto no compartilhamento de tela, tá? Para que vocês vejam. Tcharam. Tan, 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 tan. Tá indo, ó. Tá aqui. Já tá prontinho aqui para ver. Já está prontinho aqui para compartilhar, mas primeiro eu quero dar um tempo para vocês, é claro. Deixa eu aumentar isso aqui. Tá aqui, já tá até aqui separado, tá? Vocês estão pensando para fazer o chute, mas não é um chute qualquer, não é um chute igual o do Vitinho do Flamengo, é um chute mesmo, né? Então, gente, vou colocar aqui, deixa eu só colocar bem visível, porque pesquisador nível 1A, tá, gente? Não é qualquer pesquisador não, tá, galera? Então, tá até difícil aqui botar, porque eu quero botar em letra garrafal. Falei igual meu avô agora, letra garrafal. Vai, cara. Aham. Olha só, botei aqui como referência. E aí, alguém quer? Mas é isso mesmo. Trabalha por dedicação à pesquisa, Mariana. Não foi isso. Sinceramente, vou ser muito franco com vocês. Se eu tivesse no meu horizonte ser rico e infeliz, eu teria rapidamente largado a docência e iria trabalhar em 2 ramos ao mesmo tempo. Primeiro, dando consultoria para grupos empresariais ligados à educação superior. E 2, que eu ganhasse de dinheiro desses caras, eu ia trabalhar para o mercado financeiro. E não ia dar aula. Só que eu ia ser infeliz, né? Mas vamos lá, gente. Alguém arrisca dizer o valor? Eu vou dar uma dica, hein? É mais de R$1.000, ainda estou ajudando, hein? Qual o valor da Bolsa de Produtividade e Pesquisa? Vamos lá, está aberto. Não, 500 não, é mais de R$1.000. Não vão nem tentar, gente? 1.500. Não sei. Vou compartilhar, tá bom? Aham. Mariana, 1.200, beleza. Seb Steve. Ela já tem uma Mariola. 2.500, Rafael César, ok. Vou compartilhar, hein, pessoal? Mais alguém vai tentar? Não, então vou compartilhar. Vamos fazer uma apresentação. Opa, foi mal, desculpa, não é essa tela. É outra tela. Agora sim.
Tcharam! Todo mundo vendo? Oi? Oi? Mas é muito dinheiro, gente. Aumentou, tá? Atualmente, está chegando em 1.700 e pouco. É porque a tabela, o CNPq ainda usa a tabela desatualizada. Hoje, se não me engano, está em 1.800, alguma coisa assim. Tá? 1.840. Eu não sou produtividade 1A. Tá? Eu sei que a bolsa de produtividade 1B que eu recebi há algum tempo atrás era R$ 1.387. Pessoal, sejamos francos. R$ 1.387 para pesquisa de ponta, para pesquisador de excelência que tem que preencher uma série de critérios ali. Por exemplo, produtividade 1A, o cara tem que ter pelo menos 10 anos de experiência em pesquisa. Isso é risível, absurdo. E é o quê? É a jaula de ferro da burocracia, é o terceiro drama. Mesma coisa nas escolas. O valor que é transmitido para as unidades escolares é insuficiente para manter as escolas. Se você somar isso, eu nem estou falando de corrupção, não, tá? Que certamente influi, mas eu nem estou considerando isso. O valor que é transferido para as escolas é insuficiente. Aí as escolas estão quebradas, não tem material didático, alunos não têm uniforme, não tem merenda, não tem professor, porque é óbvio, o cara começa a atrasar salário. O cara, mesmo que ele queira trabalhar de graça, ele não consegue ir da casa dele até a escola. E isso faz parte da Organização da Educação do Brasil. E o terceiro nível, só para finalizar essa parte expositiva, né, de regulação, que é a regulação administrativa, ela vai ter a regulação administrativa da educação brasileira. Estou copiando aqui do meu textinho, mas estou melhorando a redação, porque a redação estava muito, muito ruim. Fiz isso quando perdi o sono de madrugada, fiz uma redação de um textinho aqui curto. A regulação administrativa da educação brasileira se sustenta e se prolonga devido ao excesso de normas administrativas somadas a um campo político de desorganização da classe docente e um conflito permanente de forças políticas internas e externas à escola. As forças externas, aí vou até botar a referência aqui, porque como é meu, já vou dar uma bola para quando vocês estiverem fazendo monografia. Vamos supor que vocês queiram citar um texto de algum professor de vocês, de alguém que vocês assistiram aula, o cara deixou algum material na Xerox, mas não está referenciado, não está publicado em nenhum lugar. O que vocês fazem? Coloco a citação igual eu vou mostrar aqui, ó. Santos, que sou eu. Pessoal, o negócio é tão doido, mas tão doido. O bagulho é tão doido que me derrubaram da sala. Meu Deus do céu. O negócio é feio, tá? Eu estava aqui escrevendo um negócio bacana, né? Mas vamos lá, vamos perseverar. Isso é censura, tem razão. Isso é censura. Mas eu não tenho problema, não. Eu sou insistente. Vamos lá. Então, ó, como é que vocês fazem para melhorar a situação? Vou tudo de novo, tá? A regulação administrativa. E eu vou botar em áudio também, só para me censurar de novo. Da educação brasileira se sustenta e se prolonga
prolonga devido à excessiva proliferação de normas administrativas. Estou melhorando, foi até bom, porque o meu texto vai melhorar mais. De normas administrativas, precariedade das condições de trabalho docente, discente e administrativo, das condições de trabalho, e de uma tradição política autoritária, tradicionalista e patrimonialista. Pô, ficou bonito. Ficou até melhor. Aí, vamos lá, vou de novo dar a dica para vocês. Imagine que vocês queiram citar um texto, sei lá, alguém deixou um texto na Xerox, alguém deixou um texto que não foi publicado, vocês querem citar. Mas vocês conhecem o autor do texto e o texto existe, tá, pessoal? Não é um texto inventado, não. O texto existe. O que vocês fazem? Ah, eu sei que foi o Pablo que escreveu. Legal. Fez um material de aula. Então você vai lá, Santos, né, que sou eu, 2020, porque esse ano ainda é 2020. No caso é página 1, porque o material existe mesmo, é do meu plano de aula. Mas aí como é que você coloca... Caramba, mas não foi publicado em lugar nenhum, é um plano de aula, é um texto que ele usou lá na hora. O que é isso? Vocês colocam assim, ó, Mimeo. É porque a norma, apesar de ser a BNT nova, ainda fala do tempo do mimeógrafo, tá? Que fazia cópia. Mimeo, Universidade Federal Fluminense. EUF, Faculdade de Educação. Né? Aí, ó, tá aí. Dê uma olhadinha. Com aspas, né? Porque saiu só o apóstrofo, não saiu a aspa, né? Isso aí vai virar parte artigo. Hoje é plano de aula, vem parte artigo. Que, aliás, vou aproveitar o ensejo aqui e vou compartilhar com vocês uma coisa que eu achei bacana e que, quando houver o lançamento, eu vou convidar vocês também. Tá? Me deem um instantinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Antes de abrir, acho que a gente pode até abrir para começar a discutir, a conversar a respeito. Oh, meu Deus, a internet parece que está engasgando de novo. Tá. Não vou abrir nada agora. Vou só diminuir. Fiquei sem internet de novo. Seguinte, vou abrir então agora para discussões, para eventuais observações, perguntas, o que vocês tiverem aí para a gente poder conversar um pouco a respeito. Pode ser? Opa! Pessoal, todo mundo me ouvindo? Tive uma queda aqui na internet.
Sim, professor. Ah, que bom. Sabe o que eu estou tendo que fazer? Eu estou tendo que usar 3G do celular roteando, porque eu tive uma queda aqui na internet. Bom, pessoal, a parte expositiva, que esse é o tema que eu sempre deixo por último, tá? Por ser um tema de complexidade, que ele é de interesse mais para quem amanhã ou depois for se embrenhar, vamos dizer assim, pelos caminhos da gestão educacional. Estou abrindo aqui a vocês para comentários, perguntas, considerações, tá? Depois dessa parte expositiva. Então, estou à espera de vocês. Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pessoal, assim sendo, na ausência de comentários, eu vou fazer os comentários finais, as considerações finais da nossa aula. Mas antes, eu queria destacar uma coisa. Não sei, essa turma tem um grupo de WhatsApp, né? Eu sei que tem. Eu perdi o acesso quando meu telefone foi roubado. Eu tinha um outro número de telefone, meu telefone foi roubado. E eu não estou no grupo. Óbvio, né? Perdi o acesso. Na verdade, as pessoas pensam que eu estou no grupo e, na verdade, estou mandando mensagem, tem um telefone bloqueado. Então, eu vou pedir a gentileza de vocês repassarem meu WhatsApp, e eu faço isso só com quem eu confio, tá, gente? Porque se eu não confiasse, não passava para vocês, não, porque já não basta o pessoal do telemarketing, né? Então, vamos lá. Eu vou pedir a gentileza de alguém me adicionar nesse número aqui, tá? Que aí eu posso me comunicar mais diretamente, porque eu fiquei preocupado com uma coisa. A gente está se aproximando do final, tudo bem. Cada um está com um problema. Eu mesmo estou com problema hoje, internet e tal. Mas o quórum está muito baixo. Essa turma tem 30 e, se não me engano, 37 alunos. Tem que olhar lá, mas acho que são 37 alunos. E hoje 7 estiveram comigo. Então eu fiquei preocupado. Não, isso não vai acarretar reprovação, nada disso. Né? A aula está gravada, o cara pode ver, mas não é a mesma coisa, né, gente? Então, se vocês puderem dar esse recado de que a última aula, que vai acontecer semana que vem, me ajudarem a transmitir esse recado, que eu vou deixar também no Classroom e tal, ela é para quem for tirar dúvidas sobre o trabalho, quiser mostrar o trabalho aqui, quiser conversar, ela é só para isso, vai me ajudar muito. Se puderem me adicionar ao grupo, eu mesmo faço esse comunicado, tanto no grupo quanto no Classroom. Tudo bem? Beleza? Ok. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Isso aí. Deixa eu fazer um negócio aqui, só um minutinho. Preciso fazer. Aqui, vamos ver. Aqui vou compartilhar a tela, hein? Aqui ficou bonito. Não, tem que tirar a tela cheia, senão não compartilha nada. Pessoal, depois de 15 anos, 15 anos, hein? Eu corrigiu bastante, porque não estava bom como merecia para um livro. Vai sair em breve. Já está na editora. Esse livro aqui. Tá vendo? Experimentalismo pedagógico e inovação conservadora na educação fluminense. O Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas. Isso aí foi a minha dissertação de mestrado. Tá? Eu defendi há mais ou menos... Vai fazer 16 anos já. Tem 15 anos. Foi em março de 2005. Então, já tem um tempinho. Eu transformei em livro. E eu já estou avisando a vocês, já estou trazendo a vocês essa notícia. Porque como vocês têm, como eu vou ter o contato de vocês por algum tempo, como eu tenho, como acessar, assim que tiver notícias sobre o livro,
Eu vou gostar muito que vocês estejam presentes ao lançamento, sendo ele virtual, sendo ele ao vivo. Tá legal? Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, ninguém tiver nenhum comentário, eu vou encerrando por aqui e